humano silencioso observou a figura feita por alienígenas mancando pelo corredor, e o que ele fez a seguir enviou ondas de choque por todos os presentes. Ele não deveria encontrar ninguém naquele lugar desolado. Draven Soul havia passado 6 meses no posto avançado da Warden Frontier, sem um único visitante inesperado. Mas ao entrar no corredor cinza escuro naquela noite, sua respiração ficou presa em sua garganta. Uma sombra piscou logo além do fraco brilho das faixas de luz que revestiam as paredes. Esbelta, determinada e inquietante, de uma forma que enviou um calafrio por seus instintos. Então ele a avistou. Uma garota, alta e quase serpentina em seus movimentos, deslizando pelo corredor de metal como se fosse uma fumaça presa em um feixe de luz. A pele dela brilhava suavemente, uma tonalidade que parecia além da genética humana. Uma mistura encantadora de prata e obsidiana, viva com reflexos que pulsavam como constelações distantes. No entanto, não era sua beleza que mantinha Draven cativo naquele momento. Foi a mancada que chamou a atenção. Cada passo parecia uma luta, sua perna direita arrastando-se atrás dela com um peso relutante. Ela se apoiava na parede, seus dedos deixando uma marca fraca e fosforescente ao tocarem a superfície. Ele parava com frequência, como se o simples ato de andar exigisse um preço insuportável dele. E então, como se ela pudesse sentir sua presença, ela congelou. O coração de Draven disparou em seu peito. Esta estação estava marcada como abandonada, um relicário do militar deixado para apodrecer, um playground para engenheiros de sucata como ele, para vasculhar. Oficialmente, ninguém mais deveria estar aqui, mas lá estava ela, uma mulher alienígena assombrando os corredores mal iluminados como um segredo que as autoridades desesperadamente queriam manter escondido. Antes que ele tivesse a chance de pronunciar uma palavra, ela se virou para ele. Seu rosto estava parcialmente oculto por um delicado véu de nanovidro em movimento. Uma máscara translúcida adornada com sutis linhas de luz que pareciam pulsar em ritmo com sua respiração. Atrás dessa barreira etérea, seus olhos brilhavam suavemente, íris prateadas circundadas por um leve brilho dourado. Por um breve instante, seus olhares se entrelaçaram. Draven abriu os lábios para falar, mas em um piscar de olhos, ela havia desaparecido. Sem som, sem sinal de sua presença. Um momento ela estava diante dele, e no seguinte, o corredor estava vazio. Seu silêncio quebrado apenas pelo zumbido incessante dos reatores falhando do posto avançado. Ele ficou ali por vários momentos, seu coração acelerado, tentando desesperadamente se convencer de que não havia imaginado aquilo. No entanto, a tênue faixa de luz que a mão dela havia deixado na parede brilhava de volta para ele. Uma prova tangível de que ela realmente havia sido real. E com isso, a existência tranquila da alma de Draven foi destruída para sempre. Ele não era mais um soldado. Anos atrás, ele havia orgulhosamente vestido a insígnia da Frota de Defesa da Terra, pilotando habilidosamente transportes em meio às batalhas ferozes nas colônias exteriores. Ele havia testemunhado os horrores de perto, os gritos agudos e os corredores desolados ecoando pelo vácuo do espaço. Ele havia visto como os comandantes viam as vidas humanas apenas como números em um livro contábil, descartáveis e insignificantes. Enojado com tudo isso, ele havia virado as costas para aquele mundo, fazendo um voto solene de nunca mais servir a outra autoridade. Agora, ele era apenas um engenheiro, um homem dedicado a consertar aço quebrado e selar tubos de refrigeração com vazamentos em estações esquecidas. Ele ansiava por silêncio, o zumbido das máquinas e apenas créditos suficientes para continuar sua jornada de um sistema para o outro. Este posto avançado parecia ser o lugar ideal. Uma vez abandonado pela autoridade do Warden após os últimos confrontos na fronteira, havia sido confiado a contratantes civis como ele com o propósito de desmantelar e recuperar. Não havia soldados, nem política, nem ordens, até ela chegar. O sono o eludiu naquela noite. Ele deitou-se na estreita cama em seus aposentos, com o olhar fixo nos painéis do teto que piscavam acima. A memória dela permanecia em seus pensamentos, recusando-se a desaparecer. Ele se lembrou de seu andar manco, da maneira como ela escondia o rosto e da profundidade assombrosa em seus olhos, que falava de algo antigo e profundamente ferido. Pela manhã, Draven quase conseguiu se convencer a deixar isso para lá.
Fique longe de problemas, ele se lembrou. Mantenha na cabeça baixa, complete seu contrato e receba o pagamento. Ele sabia muito bem que a curiosidade podia ser uma coisa perigosa quando se tratava de navegar pela imensidão do espaço. Enquanto ele se dirigia aos convéses inferiores para inspecionar os estabilizadores do reator, avistou-a mais uma vez. Ela estava na extremidade oposta da câmara, banhada pela estranha luz azul emitida pelas bobinas de fusão. Ele entrou sem hesitação, mas percebeu que o corpo dela estava tenso, cada músculo enrijecido e pronto para escapar. Draven lentamente levantou a mão, palmas abertas, lembrando como costumava se aproximar de animais assustados em mundos de colônia distantes. Não estou aqui para te machucar, ele disse com a voz calma e firme. Eu não percebi que havia mais alguém aqui. A cabeça dela se inclinou levemente, e a máscara brilhava à luz. Quando ela falou, sua voz era suave e melódica, mas tingida de exaustão. Você não deveria ter me visto, ela disse. Draven franziu a testa com suas palavras. Por que não? Ele perguntou, seu olhar permanecendo nela por um momento a mais. Então, com um movimento deliberado, ele deu um passo à frente, a mancada em seu andar se tornando mais pronunciada sob a iluminação dura. Se você realmente entendesse a razão por trás da minha mancada, ela sussurrou, você pararia de tentar me proteger. Suas palavras o atingiram como uma adaga, pesadas com o fardo de inúmeras traições escondidas dentro. E assim, ela desapareceu novamente. Um brilho fugaz, um breve lampejo, deixando para trás apenas o vazio do espaço onde ela estivera. Draven soltou um suspiro profundo, uma mistura de frustração e determinação percorrendo seu corpo. Sua mente lógica o instava a se afastar, a ignorar a presença assombrosa à sua frente. No entanto, o soldado dentro dele, endurecido pela visão de muitos camaradas feridos e pelos pesados silêncios que ecoavam com sua dor, entendia a verdade. Ela não era uma mera aparição ou uma ilusão. Ela era carne e osso e estava em agonia. Na semana seguinte, ela se tornou um fantasma em sua vida. Às vezes, ele a via rapidamente no deck de observação, olhando para o interminável mar negro de estrelas com uma profunda solidão que apertava seu peito. Outras vezes, ela vagava pela estufa hidropônica, seus dedos roçando suavemente as folhas como se estivesse tentando lembrar a sensação da própria vida. Ela sempre se movia com uma coxeadura e assim que ele reunia coragem para se aproximar dela, ela desaparecia, sumindo nas sombras. Draven mergulhou nos arquivos abertos das autoridades, esperando descobrir algum vestígio de pessoal alienígena que poderia ter estado uma vez estacionado no posto avançado. Para sua decepção, ele não encontrou nenhum registro. A base avançada havia sido deixada para se deteriorar após a Guerra Esquecida, seus arquivos selados e seus dados meticulosamente apagados. Nem todos os arquivos haviam desaparecido. Uma noite, enquanto vasculhava antigos nós criptografados, ele se deparou com fragmentos de algo muito mais antigo, registros classificados que as autoridades não conseguiram apagar completamente. Esses documentos falavam de um projeto codinome Elindra, detalhando testes genéticos envolvendo sujeitos alienígenas. Mas esses seres não foram projetados para combate. Em vez disso, foram criados para um propósito muito mais insidioso: influência. Ele continuou a ler, suas mãos tremendo a cada página. Os arquivos revelaram uma verdade chocante. Durante a guerra, as autoridades haviam criado uma espécie alienígena cuja biologia emitia sinais neurológicos especificamente projetados para evocar sentimentos profundos de proteção, lealdade e até obsessão nos humanos. Essas armas vivas poderiam transformar soldados em escudos inabaláveis, dispostos a entregar suas vidas sem hesitação. Mas então os arquivos foram cortados inesperadamente. Não havia resultados, nem sobreviventes, mas Draven a tinha visto. Na próxima vez que ele a avistou, ela estava deslizando pelo bem médico mal iluminado. Ele a seguiu em silêncio, suas botas mal fazendo barulho contra as placas de metal do convés. A princípio, ele não a notou. Ela estava curvada sobre um console quebrado, com a mão pressionada firmemente contra a perna. As amarras luminosas que a cercavam no tornozelo piscavam de forma errática, enviando faíscas de luz dançando pela sua pele. Ela fez uma careta, seu corpo tremendo como se correntes invisíveis estivessem se apertando ao seu redor. Aquelas coisas estão te machucando, Draven exclamou antes que pudesse se controlar.
Ela levantou a cabeça, seus olhos prateado-dourados arregalados de alarme. Você não deveria estar aqui, ela disse, sua voz carregada de uma dureza que revelava uma mistura de medo e raiva. Nem você deveria, Draven respondeu, dando um passo deliberado para mais perto. Este lugar deveria estar vazio. O que você está fazendo aqui? Quem fez isso com você? Ele perguntou com a preocupação estampada em seu rosto. Ela balançou a cabeça, segurando o console com força, como se fosse seu único ponto de apoio em uma tempestade. Se você ficar perto de mim, eles vão descobrir. Eles sempre descobrem quem? Ele insistiu, desesperado por respostas. Mas tudo o que ela podia fazer era encontrar seu olhar, seus olhos cheios de uma intensidade assombrosa, e sussurrar mais uma vez. Você vai parar de me proteger. Naquela noite, Draven achou impossível dormir. Os fragmentos de um quebra-cabeça perturbador estavam se juntando em sua mente. A cocheadura, as amarras, os arquivos detalhando o projeto Alindra, tudo apontava para uma verdade chocante. Ela não deveria existir. E se ela existisse, isso significava que a autoridade do carcereiro havia mentido sobre a guerra o tempo todo. Isso significava que eles a haviam escondido neste lugar abandonado, amarrada e silenciada, deixada para apodrecer nas sombras de uma estação abandonada. Draven havia prometido a si mesmo que nunca mais se envolveria em outra guerra. No entanto, enquanto ele estava sentado sozinho na escuridão, a imagem assombrosa de suas mãos trêmulas e de sua voz fragmentada permanecia em sua mente, despertando uma realização dentro dele. Isso não era apenas uma guerra. Era uma luta pela sobrevivência. Se ninguém mais estivesse disposto a protegê-la, então ele assumiria essa responsabilidade. Não importava o custo, o silêncio carregava um peso pesado na fronteira do carcereiro. Os corredores ecoavam com um vazio, sempre desprovidos de vida. As máquinas zumbiam incessantemente, um pano de fundo constante para a vida na estação. No entanto, desde aquela noite fatídica, Draven achava impossível percorrer os corredores sem sentir a presença dela. Um peso invisível pressionando contra o frio aço. Serenia. O nome não estava gravado em lugar nenhum, mas ressoava profundamente dentro dele, encapsulado no arco gracioso de seus movimentos e na quieta rebeldia refletida em seus olhos. Ele sussurrou para si mesmo na escuridão, mesmo que ela nunca tivesse realmente oferecido isso. Por dias, ela permaneceu fora de alcance, mas ele podia sentir sua presença por perto. Cada vez que seus dedos roçavam as paredes, ele sentia um brilho sutil, um delicado cintilar onde sua mão havia permanecido. Cada vez que ele monitorava o pulso do reator, descobria que as configurações haviam sido alteradas, otimizadas, mas não por sua mão. Ela estava trabalhando incansavelmente, mantendo-se e sobrevivendo, mas ainda assim carregava o peso de suas lutas. O ponto de virada chegou na sexta noite. Draven estava na sala de hidroponia, inspecionando meticulosamente os últimos tanques de algas quando, de repente, ouviu uma respiração suave e irregular, pontuada por um suspiro agudo, como se alguém estivesse tentando sufocar sua dor. Ele se virou lentamente com o coração acelerado. Lá estava ela, parada entre as fileiras de culturas sintéticas. Uma mão segurava o quadro de um tubo de nutrientes, enquanto a outra pressionava contra sua perna, onde uma algema brilhante pulsava de forma ominosa. O corpo dela tremia de esforço, sua respiração vindo em ofegantes suspiros. Draven se aproximou, sua voz firme. Você não pode continuar escondendo isso. Ao ouvir suas palavras, ela ergueu a cabeça rapidamente, e a máscara que cobria seu rosto brilhava suavemente, refletindo o brilho verde-azulado da baía. Seus olhos brilhavam intensamente, não com raiva, mas com o medo primal de alguém preso. Eu te disse para ficar longe. Você está ferido. A voz dele era baixa, mas resoluta, tingida com o cansaço de um homem que havia testemunhado muitos soldados feridos negarem seu sofrimento. Eu testemunhei o suficiente para entender que isso não é um mero acidente. Os lábios dela se abriram atrás do véu, mas nenhuma palavra surgiu. Um silêncio pesado pairava no ar. Draven se aproximou, seus movimentos deliberados e cautelosos. Quem fez isso com você? Ele perguntou, e naquele momento, algo na expressão dela mudou. O medo se solidificou, transformando-se em uma frágil resistência. Você não entende, ela sussurrou, sua voz tremendo. Você não pode.
Os humanos não foram feitos para me ver, não assim. Ele se aproximou, sua curiosidade acesa. Então me explique, ele insistiu. Eu li os fragmentos no sistema. Alindra, testes genéticos. Eles deveriam ter sido apagados. Mas aqui está você, de pé diante de mim. A respiração dela ficou presa na garganta. Pela primeira vez, seu olhar vacilou. Você encontrou os arquivos. Ela sussurrou, quase como se estivesse falando consigo mesma. A luz ao redor de suas amarras piscou, refletindo o tremor que percorreu seu corpo. Então você já sabe o que eu sou, ela disse, sua voz firme apesar da incerteza. Draven balançou a cabeça, uma expressão de contemplação cruzando seu rosto. Eu sei o que escreveram, mas eu não realmente conheço você. Ele se posicionou entre eles, uma presença pesada que parecia tão densa quanto um vácuo. Com um movimento deliberado, ela se endireitou, soltando o tubo de apoio. Embora sua coxeadura a fizesse balançar ligeiramente, ela manteve o queixo erguido. Meu nome é Serenia, ela declarou. Era a primeira vez que ela compartilhava seu nome com ele, e ele pairou no ar como um segredo tentador, proibido, mas atraente. Draven sentiu uma pressão no peito. Quando ele pronunciou seu nome, Serenia estremeceu, como se o som dele nos lábios humanos fosse um lembrete doloroso. No entanto, desta vez ela não desapareceu. Ela permaneceu, sua presença pairando no ar. Você leu o suficiente para saber, ela disse, sua voz impregnada de amargura. Fomos criados para você, elaborados para a sua espécie, intricadamente entrelaçados na existência para despertar seus instintos. Quando você coloca os olhos em nós, um profundo desejo de proteger surge dentro de você. Quando falamos, você se vê querendo acreditar. Essa é a essência do nosso design. A mandíbula de Draven se contraiu. Não é assim que você realmente se sente? Ela deu um passo mais perto, sua mancada evidente enquanto encurtava a distância entre eles para meros centímetros. O suave brilho de suas amarras dançava pelo rosto dele. Olhe para mim, alma de Draven. Olhe fundo nos meus olhos e me diga que você não sente isso. A atração inegável entre nós. A presença dela era intoxicante. A maneira como sua pele brilhava, a tempestade silenciosa que girava em seus olhos, o leve tremor em sua respiração. Isso despertou algo profundo dentro dele, algo instintivo. No entanto, Draven se forçou a permanecer calmo, a se manter firme contra a onda de emoções que ameaçava levá-lo. Sinto raiva, ele finalmente admitiu. Porque alguém te alterou. Porque alguém acreditou que poderia criar uma vida apenas para destruí-la. Pela primeira vez, sua compostura vacilou. A máscara que ela usava piscou, revelando momentaneamente metade de sua boca, suave e trêmula, presa entre a descrença e uma emoção mais profunda. Você não deveria dizer isso, ela sussurrou com urgência. Se eles te ouvirem, quem? A voz dela foi diminuindo até se tornar um sussurro. O comandante da prisão, Korat Vale, é ele quem me prendeu aqui. Ele vem me visitar sempre que quer. A cada passo que dou e a cada respiração que tomo, sinto o peso da algema, um lembrete constante de que não posso escapar. As mãos de Draven se cerraram ao seu lado enquanto memórias surgiam dentro dele. Ele se lembrou de Briggs e dos oficiais corruptos de seus dias na frota. Homens que usavam o poder como uma arma. Embora seus nomes e uniformes tivessem mudado, a mesma doença insidiosa persistia. Serenia deve ter percebido o fogo acendendo em seus olhos, pois seu tom mudou, percebendo a tempestade se formando dentro dele. Você me perguntou por que eu manco. Enquanto seus dedos roçavam a pulseira brilhante ao redor de seu tornozelo, senti o peso de sua pergunta. Esta é a razão por trás da minha luta. Isso corrói meus nervos, torcendo-os até que cada movimento se torne uma fonte de dor. Eles afirmam que isso me mantém dócil, que uma criação quebrada não pode se levantar contra seu destino. A garganta de Draven ardia de desconforto. Então vamos quebrá-la, declarou ele. Os olhos dela se arregalaram em alarme enquanto ela balançava a cabeça vigorosamente. Não, você não entende, insistiu ela. O grilhão não é apenas um pedaço de código roubado. Está entrelaçado com a minha própria existência. Se você tentar removê-lo, isso poderia... A voz dela foi diminuindo, a incerteza se instalando. Isso poderia ser a minha ruína. Draven se aproximou mais, sua voz se tornando um sussurro. Então me diga como posso ajudar, porque eu me recuso a me afastar, não agora.
Pela primeira vez, a expressão de Serenia se suavizou. O brilho prateado-dourado de seus olhos piscou, não com força, mas com uma vulnerabilidade delicada, quase humana. Você vai se arrepender disso, você sussurrou. Talvez, Draven respondeu. Mas o arrependimento parece mais leve do que o peso de ver alguém sofrer enquanto permanece inerte. Eles estavam juntos, envoltos pelo suave zumbido da hidroponia, enquanto um leve brilho de luz alienígena dançava em seus rostos. A atmosfera estava elétrica, como se a própria estação estivesse prendendo a respiração em antecipação. Por aquilo que parecia uma eternidade, ela o observou atentamente, absorvendo as linhas gravadas em seu rosto marcado pelo tempo e as cicatrizes que marcavam suas mãos. Ele encontrou o olhar dela sem hesitar, uma força silenciosa irradiando dele. Lentamente, ela levantou a mão e tocou a massa que ocultava seu rosto. Ela se dissolveu em névoa. A respiração de Draven ficou presa em sua garganta. Ela não era humana, nem de longe. Ainda assim, sua beleza transcendia as fronteiras das espécies. As suas feições eram ao mesmo tempo afiadas e delicadas, e sua pele brilhava com constelações em movimento, como se galáxias dançassem logo abaixo da superfície. Seus lábios tremiam, ligeiramente entreabertos, como se não estivessem acostumados a formar palavras. No entanto, foram seus olhos que o cativaram, antigos e infinitos, mas carregados de um cansaço insuportável. Esta sou eu, ela murmurou suavemente. Você ainda deseja me proteger agora? A resposta de Draven veio rapidamente, sem um momento de hesitação. Sim, a respiração dela ficou presa na garganta, e pela primeira vez desde que seus caminhos se cruzaram, Sterenia desviou o olhar, como se a própria ideia de crença fosse pesada demais para suportar. Naquela noite, Draven mergulhou novamente nos arquivos, entrelaçando diligentemente os fragmentos dispersos de conhecimento. Ele descobriu relatos de experimentos fracassados, onde os sujeitos haviam perecido tragicamente devido ao peso esmagador de suas amarras. Ele se deparou com referências intrigantes à ressonância neural, revelando como a proteção instintiva dos humanos poderia ser habilidosamente manipulada apenas pela proximidade com seus semelhantes. No entanto, os arquivos não ofereceram nenhuma compreensão sobre as lágrimas de Sterenia. Eles falharam em iluminar a maneira como ela permaneceu no deck de observação após a conversa, seu olhar vagando entre as estrelas como se estivesse tentando recordar uma memória de como a liberdade uma vez se sentiu. Ele não conseguia dormir. Era impossível. Quando a aurora chegou, uma verdade inegável surgiu. Sterenia não era um mero acidente. Ela era uma prisioneira, e cada dia que passava acorrentada era um dia roubado de sua liberdade. Quando Draven finalmente a encontrou novamente, ela estava sentada na beirada da velha cama da sala de medicação, perdida em seus pensamentos. Sua mancada havia piorado, e as correntes brilhavam com uma intensidade inquietante. Você deveria ir, ela disse com um olhar fixo em outro lugar, evitando os olhos dele. Quanto mais tempo você ficar, mais perigoso se torna. Draven se agachou na frente dela, posicionando-se perto o suficiente para notar o leve tremor em suas mãos. Eu te disse, não vou embora. Os olhos de Sterenia encontraram os dele, e por um breve momento, o silêncio entre eles ressoou mais poderosamente do que qualquer palavra poderia. Era um silêncio pesado com medos não expressos, mas tingido com algo mais suave. Por fim, ela sussurrou. Então nós dois seremos caçados. Draven fixou os olhos nela, inabalável, e se preparou para o que estava por vir. A tempestade não estava se formando do lado de fora. Ela entrou pela porta da estação, vestida com as cores da autoridade e empunhando o peso da lei como uma arma. Draven sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo, o som de botas pesadas ecoando contra as placas de metal ocos do convés. O agudo chiado do portão de segurança se destrancando ecoou pelo ar, anunciando a chegada de alguém que comandava cada passo que dava. Corette Bow. Embora seu nome tivesse surgido apenas em sussurros fragmentados dentro dos arquivos selados, no momento em que Draven o viu de pé, imponente, no hall central, não havia dúvida sobre sua identidade. A autoridade irradiava de Stenia, refletindo em sua armadura, enquanto seus olhos escuros avaliavam tudo ao seu redor com um olhar calculista. A cicatriz gravada em sua mandíbula era um testemunho de suas vitórias, uma marca tanto de força quanto de sobrevivência. A presença dele era avassaladora,
uma aura tão intensa que fazia homens mais fracos desviarem o olhar. Pairando atrás dele, 2 drones armados flutuavam de forma ominosa, sua vigilância silenciosa vasculhando os corredores com uma ameaça palpável. Draven ficou paralisado nas sombras, seu coração batendo forte no peito. A estação deveria estar deserta, sem qualquer supervisão. Contratados como ele tinham a promessa de solidão, uma chance de trabalhar sem interferências. Esse tinha sido o acordo, mas acabou se revelando nada mais do que uma decepção. Koreth se movia com o ar deliberado de um homem que observa seu domínio. Seus olhos percorriam os consoles, os estandartes desgastados e a poeira que sussurrava sobre anos esquecidos. Finalmente ele falou, sua voz baixa e áspera, reminiscentes de aço raspando contra a pedra. Esterenia, o nome reverberou pelos frios corredores de metal. Draven sentiu um arrepio percorrer sua espinha, seu estômago se apertando como uma pedra. Do distante final do corredor, ela surgiu, sua mancada mais pronunciada esta noite. Cada passo era uma luta, ditada pela corrente que brilhava ominosamente ao redor de seu tornozelo. Ele mantinha sua cabeça baixa, a máscara mais uma vez animada em seu rosto, escondendo suas verdadeiras emoções. As mãos de Draven se cerraram em frustração. A visão dela se aproximando de Koreth era excruciante, semelhante a ver um pássaro voar de volta para sua gaiola por vontade própria. Ela parou diante dele, seu corpo posicionado em um gesto de submissão. "Comandante", ela sussurrou suavemente. Koreth a observou atentamente, muito parecido com um colecionador admirando uma rara obra-prima. Com dedos enluvados, ele inclinou gentilmente seu queixo para cima, forçando-a a encontrar seu olhar. A mandíbula de Draven se contraiu com o comentário. "Você ainda está mancando?" observou Koreth, sua voz desprovida de preocupação ou simpatia, transbordando em vez disso com irritação. "Patético, eu te concedi força e ainda assim aqui está você, rastejando como um inválido." "Eu suporto", respondeu Esterenia suavemente. "Você existe porque eu permito." O aperto dele em seu queixo se intensificou momentaneamente antes de ele a soltar, um lembrete gelado de seu poder. Lembre-se disso. Draven havia testemunhado crueldade de muitas formas ao longo de sua vida, mas essa dominância fria e possessiva despertou algo primal dentro dele. Ele sentiu uma vontade avassaladora de avançar, de despedaçar a mão do comandante onde ela ousara tocá-la. No entanto, ele se conteve, escondido nas sombras da maquinaria. Koreth se movia deliberadamente ao redor dela, um predador circulando sua presa. "A autoridade acredita que você está perdido, apagado, morto", ele murmurou. "Mas você é meu, minha prova inegável. Quando o momento chegar, eles implorarão pelo que eu possuo, e eu os farei rastejar para conseguir." A voz de Esterenia tremia enquanto ela falava. "Por favor, não", respondeu Koreth, sua risada cortando o ar, aguda e desprovida de humor. Ela ainda estava implorando. "Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Você nunca vai aprender, vai? Você foi criada para comandar. E ainda assim aqui está você, de joelhos diante de mim." A ironia de tudo isso me traz um senso distorcido de diversão, Esterenia. Talvez seja por isso que eu escolhi poupar sua vida. As unhas de Draven cravaram-se em suas palmas, rompendo a pele enquanto ele lutava para conter sua raiva. Cada instinto o instigava a se mover, a agir, mas os drones pairavam nas proximidades, suas armas prontas para atacar. Um passo em falso, e tanto ele quanto Esterenia encontrariam seu fim antes mesmo da batalha começar. Mas quando Koreth finalmente partiu, parecia que o próprio ar havia voltado a ganhar vida. O comandante subiu para os níveis superiores, deixando os drones posicionados do lado de fora da câmara de Esterenia. Ele não hesitou para que o silêncio envolvesse o espaço. Simplesmente seguiu em frente. Ao entrar na sala médica, ele a encontrou sentada no chão, suas mãos tremendo enquanto seguravam sua perna com força. O brilho da algema pulsava com uma intensidade feroz, como se estivesse zombando de seu sofrimento. "Esterenia", ele sussurrou, fazendo-a pular, seus olhos se arregalando de surpresa ao vê-lo emergir das sombras. "Você não deveria ter assistido", ela respondeu apressadamente, sua voz tremendo. "Se ele descobrir..." Mas antes que ela pudesse terminar, Draven se ajoelhou diante dela, determinação gravada em seu rosto. "Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal."
Isso nos ajuda muito a continuar. A voz dele tremia, não de medo, mas de uma fúria quase contida. Aquele homem te trata como se você não fosse nada mais do que uma posse, ele disse, suas palavras carregadas de amargura. É tudo o que eu sou, ele sussurrou. Apenas propriedade, um experimento. Um erro tão perigoso que não deveria existir, mas tão valioso que não pode ser erradicado. Você entende agora por que eu insisti para que você se afastasse? Draven balançou a cabeça, seus olhos ardendo com intensidade. Você não é um erro. Você não pertence a ele. Ele hesitou, seu peito se apertando com a emoção. Você está viva. E isso é tudo que importa. Por um longo momento, o silêncio os envolveu. A respiração de Esterênia tremia enquanto ela se concentrava em suas mãos, que pairavam logo acima das dela calosas e marcadas de anos de trabalho duro. Com cautela, ela estendeu a mão. Seus dedos tocaram os dele, delicados e hesitantes. Uma suave luminescência de sua pele entrelaçou-se com a dele, reminiscente da luz das estrelas capturada na forma humana. Quando ela sussurrou, sua voz era tão frágil quanto uma brisa sussurrante. Você não deveria me tocar, ela avisou. Por que não? Ele perguntou, sua curiosidade despertada. Porque você começará a acreditar que eu importo. Draven sentiu um nó se formar em sua garganta. Você já importa, ele admitiu, o peso de suas palavras pairando no espaço entre eles, mais profundo do que qualquer silêncio. Esterênia rapidamente desviou o olhar, como se a verdade fosse pesada demais para suportar. Seus olhos brilhavam com emoções que ela nunca confessaria. No dia seguinte, Draven achou impossível se concentrar em suas tarefas. A cada movimento da chave inglesa, a cada lampejo do console, seus pensamentos eram puxados de volta para a mão de Korath, segurando delicadamente seu queixo. O zumbido das bobinas ecoava em sua mente, um lembrete constante daquele momento. Do membro de Esterênia, ele não conseguia se livrar da sensação de que os arquivos também o assombravam. Ele os examinou mais uma vez, buscando desesperadamente qualquer indício de uma fraqueza nas correntes ou uma falha em seu design. Foi então que ele se deparou com uma referência a travas de ressonância, componentes cruciais ligados a assinaturas neurais. Somente o comandante que havia ativado a algema possuía os meios para removê-la com segurança. Isso significava que Korath sozinho detinha a chave, e ele nunca a entregaria de bom grado. Naquela noite, Draven se viu frente a frente com Esterênia mais uma vez. Ela estava sentada perto da janela do espaço, sua pele iluminada pelas estrelas, que se espalhavam sobre ela como uma tapeçaria de constelações. Você não pode continuar presa a ele, disse Draven com a voz firme. Ela olhou para as estrelas, perdida em sua beleza cintilante. Eu não fico aqui por escolha, respondeu ela, com o tom pesado de resignação. Eu fico porque não há saída. Ele me tem na coleira. Ele controla a minha vida. E se eu tentar fugir, as autoridades vão me encontrar. Eles temem o que eu sou. Eles querem me apagar. Mas então, nós nos levantaremos contra eles. Com esse pensamento, ela se vira, seus olhos ardendo com intensidade. Você realmente acha que é tão simples assim? Você acredita que pode se opor à autoridade? Contra Korath e Vale, eu enfrentei batalhas piores. E você? A voz dela tremia de emoção. Porque eu não enfrentei. Tudo o que eu fiz foi suportar. A cada dia que passava, ela sentia que estava se afastando, perdendo fragmentos de quem ela costumava ser. A garganta de Draven estava arranhada, um reflexo da dor que ele percebia em suas palavras. Ele se inclinou mais perto, parando bem na borda de tocá-la, mais perto o suficiente para que ela sentisse o calor que emanava dele. E permita-me guiá-la de volta à essência de quem você realmente é. Por apenas um instante, ela fechou os olhos. Seus ombros caíram, como se o fardo que carregava tivesse se tornado pesado demais para suportar. Quando finalmente falou novamente, sua voz surgiu como o som frágil de vidro se quebrando. Você entende por que eu manco, Draven Soul? Não é apenas a dor, é sobre controle. A corrente reconfigura meus nervos, instilando em mim uma sensação de fraqueza, passo a passo, até que eu esqueça o que realmente significa andar livre. A mandíbula de Draven se contraiu com minhas palavras. Então nós vamos te ensinar a andar novamente. Ela abriu os olhos olhando para ele como se fosse uma maravilha além da compreensão. Por quê? Porque você vale a pena.
Sua respiração falhou, uma mistura de suavidade e intensidade. Ela rapidamente se virou, mas não antes que ele visse um vislumbre de algo perigoso piscando em seus olhos. Esperança. Os dias que se seguiram foram repletos de tensão. Korath fez visitas frequentes, examinando cada detalhe e apertando seu controle sobre a situação. Enquanto isso, Draven permaneceu nas sombras, sempre vigilante, um fogo de raiva fervendo dentro dele. Então, uma noite, Korath proferiu palavras que enviaram um calafrio pelas veias de Draven. Em breve, Serenia. Em breve eu te libertarei deste casulo e te apresentarei ao conselho. Eles contemplarão sua verdadeira forma, e nesse momento se curvarão diante de mim. Você é minha arma, minha evidência, minha coroa. Draven, escondido nos dutos acima, cerrou os dentes em antecipação. O momento de esperar finalmente havia passado. Na quietude da noite, ele se inclinou perto de Serenia na sala médica, seus rostos a poucos centímetros de distância, suas vozes mal acima de um sussurro. Estamos indo embora, ele disse. Os olhos dela se arregalaram de medo. Não? Ela ofegou. Sim, ele respondeu com urgência na voz. Você não entende. A algema encontrará um jeito. Se você tentar, isso pode custar minha vida. A voz de Draven tremia, mas sua determinação permanecia inabalável. É melhor morrer lutando do que suportar esta existência. Os lábios de Serenia se abriram, sua respiração trêmula de incerteza. Pela primeira vez, ela não protestou. Ele a olhou e, por um breve momento, a confiança brilhou em seus olhos. A fronteira do carcereiro sempre foi um reino de tranquilidade e corredores silenciosos, estrelas apagadas e sofrimentos não ditos. No entanto, o silêncio não pode durar indefinidamente, especialmente quando as chamas da agitação já estão fumegando sob a superfície. Draven se moveu com a precisão de um guerreiro se preparando para a batalha. Embora não vestisse o uniforme de um soldado há anos, os instintos ressurgiram dentro dele, tão familiares quanto respirar. Ele examinou meticulosamente os esquemas dos postos avançados, gravando cada detalhe na memória. Ele acompanhou os ciclos de patrulha do drone com um foco inabalável e desativou habilidosamente metade dos sistemas de vigilância, usando ferramentas projetadas para reparar conduítes. A cada parafuso que ele afrouxava e a cada circuito que ele navegava era movido por um único objetivo: criar uma janela. Serenia o observava em silêncio da cama da enfermaria, sua perna tremendo sob o peso opressivo das algemas brilhantes. Você não deveria fazer isso, ela disse suavemente. Cada ação que você toma deixa uma marca. Ele vai descobrir. Draven largou sua ferramenta e se virou para encará-la. Ele já sabe que você está desmoronando, ele respondeu. Mas ele não se importa. O olhar dela, uma mistura impressionante de prata e ouro, fixou-se no dele, buscando qualquer indício de hesitação, medo ou fraqueza. Eu faço, ela acrescentou, sua voz firme, mas cheia de urgência. No entanto, tudo o que ela descobriu foi uma determinação inabalável. Você sabe o que acontece quando eu tento resistir, ela sussurrou, sua voz tingida de vulnerabilidade. A algema me pune. Ela foi projetada para garantir minha obediência. Os olhos de Draven brilhavam com desafio. Então vamos inverter os papéis e puni-la de volta, ele declarou. Tudo começou naquela noite. Draven a conduziu cuidadosamente para a sala de engenharia, colocando-a suavemente na bancada de trabalho, como se ela fosse ao mesmo tempo delicada e inquebrável. Ele estudou as intrincadas amarras, veias luminescentes de uma liga entrelaçadas de forma complexa em sua carne, pulsando com uma circuitária de outro mundo. Ela se contorceu enquanto espasmos percorriam sua perna. Não posso cortar, murmurou Draven com a testa franzida em concentração. Está fundido com o seu sistema nervoso. Ele se inclinou mais perto, ajustando o scanner com cuidadosa precisão. Mas se eu conseguir embaralhar a ressonância apenas o suficiente, isso pode afrouxar seu controle. Torenia saiu vitoriosa enquanto seguia o caminho do dispositivo. E se você falhar? Draven fixou os olhos nela. Então eu falho bem aqui ao seu lado. Não vou ficar parado assistindo você sofrer. Naquele momento, um lampejo de sorriso iluminou seus lábios, pequeno e delicado, como se não tivesse aparecido em seu rosto há anos. Ele trabalhou meticulosamente, reconfigurando e contornando conexões, enquanto ajustava uma bobina para emitir interferência. O brilho do Quetz,
Ofuscou seus olhos enquanto a máquina começava a zumbir. Quando ele finalmente a ativou, Serenia ofegou, seu corpo se arqueando em resposta, seus dedos se enterrando na mesa com intensidade. Ela irrompeu das correntes, faíscas dançando sobre sua pele. Serenia. Ela gritou não com medo, mas com uma intensidade crua e primal. As amarras piscavam violentamente, como correntes se esforçando contra uma força avassaladora. E então, o silêncio os envolveu enquanto a algema se apagava. Pela primeira vez, sua perna relaxou e uma onda de serenidade a inundou, fazendo-a tremer, com lágrimas brilhando em seus olhos. Eu posso respirar, ela sussurrou, uma nova liberdade preenchendo-a. Draven estendeu a mão, estabilizando seu ombro com um toque suave. Funcionou. A mão dela encontrou a dele, quente e tremendo com uma força que falava de resiliência. Funcionou, mas a vitória foi efêmera, durando apenas um batimento cardíaco. De repente, alarmes soaram e a porta se abriu com um chiado. Korath Vale entrou com uma presença imponente, flanqueado por 2 drones, seus olhos ardendo de fúria. Você realmente acha que pode colocar as mãos no que me pertence? Ele exigiu. Draven empurrou Serenia para trás dele, seu punho se cerrando com força. Ela não é sua, declarou desafiadoramente. Korath soltou uma risada arrepiante, aguda e zombeteira. Você é humano patético, ele zombou. Você realmente acredita que suas mãos podem desfazer o trabalho da autoridade? Ela foi projetada para te controlar, e veja você agora, arriscando tudo porque a voz dela te ordenou. Eu não a fiz minha protetora, Draven rosnou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Eu escolhi. O peso de suas palavras pairava na sala, acendendo uma tensão que fez a respiração de Serenia prender-se em sua garganta. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoções que iam além do mero medo. O sorriso desdenhoso de Korath se aprofundou enquanto ele respondeu. Então você pagará o preço por essa escolha. Os drones atacaram primeiro, liberando intensos raios de plasma que rasgaram a baía de engenharia, detonando contra os consoles. Draven instintivamente se jogou para o chão, puxando Serenia para baixo com ele enquanto faíscas caíam ao seu redor. Ele se levantou rapidamente, agarrou um cortador de plasma e o lançou diretamente contra o sensor de um drone. Ele girou descontroladamente antes de colidir com a parede. O segundo drone focou nele, seu sistema de mira zumbindo de forma ominosa, enquanto se preparava para atacar. Assim que estava prestes a liberar seu poder de fogo, Serenia levantou sua mão trêmula. Em um instante, uma luz brilhante irrompeu de sua pele energia pura e não refinada, que se ergueu como uma tempestade, atingindo o drone com uma intensidade feroz. Turkets gritou enquanto o metal se torcia e contorcia, a máquina desmoronando em um destroço fumegante. Draven ficou parado ali, com os olhos arregalados de choque, enquanto Serenia ofegava, segurando o peito enquanto a algema pulsava violentamente. Não consigo segurar, ela gritou. Então não segure, Draven insistiu, segurando firmemente a mão dela. Deixe sair. Korath soltou um rugido feroz e avançou, enquanto o comandante se movia com a presença autoritária de alguém bem treinado em liderança. Seu golpe atingiu com força as costelas de Draven, enviando uma onda de dor através dele. No entanto, Draven já havia suportado golpes piores antes. Com determinação, ele retaliou com uma poderosa investida de ombro, forçando Korath a recuar contra a parede. Eles lutaram ferozmente, seus punhos voando em um redemoinho de raiva, enquanto a estação ao redor deles explodia em chamas. Faíscas caíam como estrelas cadentes, alarmes soavam em uma cacofonia de caos, e a energia bruta de Serenia se agitou, descontroladamente, estilhaçando vidro e dobrando aço com sua fúria. Korath balançou sua lâmina, sua borda brilhando no caos. Draven agarrou o pulso de Korath, seus músculos tensos de esforço enquanto empurrava a arma para o lado. Você não pode vencer, sibilou Korath, com um brilho feroz nos olhos. Ele pertence a mim. A voz de Draven rumbled como um trovão, cheia de convicção. Ele pertence a si mesmo. A luta irrompeu da sala de engenharia, transbordando para o corredor à medida que a batalha se intensificava. Draven pressionou Korath contra a parede de contenção com força, mas o comandante permaneceu inabalável. Cada golpe que ele desferia era alimentado por uma autoridade implacável.
Serenia o seguia, suas amarras brilhando intensamente como uma tempestade prestes a se formar. Faíscas irromperam de sua pele e seus olhos ardiam com a intensidade de sóis. "Pare!" Ela gritou, sua voz ressoando com uma intensidade que parecia estranha para ela. O corredor tremeu, as paredes se deformaram e toda a estação estremeceu sob o peso de seu poder. Ambos os homens ficaram paralisados no lugar. As mãos de Serenia brilhavam com um brilho radiante, como se ela estivesse segurando vastas energias em suas palmas. As correntes gritavam em protesto, esticando-se e rachando sob a pressão crescente. Os olhos de Korath se arregalaram em alarme. "Não, você vai se destruir", ele pensou, mas a voz de Serenia ecoou em sua mente, incentivando-o. Melhor estar livre e ardendo do que preso e apenas respirando. Naquele momento, a algema explodiu, iluminando o corredor com um brilho intenso, enquanto uma poderosa onda de energia se espalhava para fora. Os drones se despedaçaram, suas consoles derretendo enquanto chamas irrompiam pelos dutos. Draven instintivamente protegeu Serenia com seu corpo, se segurando contra os tremores violentos da estação, enquanto painéis desmoronavam ao seu redor. Quando a luz ofuscante finalmente diminuiu, eles encontraram a algema reduzida a fragmentos estilhaçados, fumegando no chão. Serenia caiu nos braços de Draven, tremendo, mas viva. Pela primeira vez, sua perna se movia livremente, sem estar presa por correntes. Enquanto isso, Korath recuou, meio queimado, sua fúria se transformando em puro terror. "Você", ele ofegou, sua voz falhando. "Você a libertou." Draven apertou seu abraço em Serenia, seu olhar gelado e inflexível. Não, ele a havia libertado. A estação estava engolfada em chamas, o fogo dançando pelos corredores enquanto os alarmes soavam e os sistemas falhavam um após o outro. O posto avançado estava à beira da destruição. Draven puxou Serenia através do caos do hangar. Cada passo uma luta contra a fumaça que girava e as faíscas que voavam. Ela se apoiou pesadamente contra ele, sua força diminuindo, mas seu espírito inquebrantável, seus olhos brilhando mais intensamente do que as chamas ao redor. "Você não deveria ter se colocado em perigo", ela sussurrou suavemente. Draven balançou a cabeça, um meio sorriso brincando em seus lábios, apesar do caos ao redor. "Eu te disse, o arrependimento pesa menos do que não fazer nada." Pela primeira vez ela soltou uma risada, suave e fragmentada, mas genuína. Ela flutuou pela fumaça como a primeira luz da aurora rompendo a escuridão. Atrás deles, o rugido de Korath reverberava pela avançada em ruínas. "Você não pode correr. Eu vou encontrar vocês, ambos. Vocês são meus." Serenia ergueu a cabeça, sua voz firme, não mais. A avançada estava à beira do colapso, chamas se espalhando por todos os corredores, enquanto a fumaça subia para o céu estrelado através de painéis quebrados. Mas a mente de Draven estava longe do fogo ardente e do casco em ruínas ao seu redor. Em vez disso, ele estava focado na mulher que descansava contra seu ombro. Seu respirar tremia, mas pela primeira vez em sua vida, estava solto e livre. Serenia deu um passo hesitante, sua perna livre da corrente, instável, mas inegavelmente sua. Cada movimento enviava ondas de agonia através dela, não por dor física, mas pelas memórias assombradas de anos passados mancando. No entanto, quando ela levantou o olhar para encontrar o dele, seus olhos ardiam não com fraqueza, mas com uma determinação feroz que ele nunca tinha testemunhado nela antes. O poder da escolha. "Não podemos correr para sempre", sussurrou Serenia, sua voz mal audível sobre os alarmes estrondosos que os cercavam. "Ele irá seguir." Draven apertou sua mão, uma promessa silenciosa de apoio. E então eles pararam de correr. Eles irromperam na ponte de comando onde o caos reinava. Metade dos consoles já estava piscando com energia errática, mas os sistemas centrais ainda pulsavam com vida, resistindo à turbulência. Draven bateu um tablet de dados no terminal principal, seus dedos voando pela tela. "O que você está fazendo?" Serenia perguntou, sua voz rouca de preocupação. Coletando provas, Draven murmurou, seu foco inabalável. "Cada ordem que Korath emitiu, cada registro relacionado ao projeto Alindra, as autoridades acreditam que você é uma criação da imaginação deles, mas é hora de revelar a verdade." Serenia olhou para ele, a confusão estampada em seu rosto.
Porque eles confiariam em um salvador, um mero humano sem nenhum posto. Draven encontrou seu olhar, com o maxilar tenso de determinação. Porque ele disse, eu possuo a única coisa que Korath não tem. Você. Ela prendeu a respiração e lágrimas se formaram em seus olhos exatamente quando a porta se abriu com um sibilo. Korath veio e rompeu no convés de comando, sua armadura carbonizada e seu rosto contorcido de fúria. As chamas que brilhavam atrás dele iluminavam sua figura, fazendo-o parecer um demônio emergindo das profundezas do abismo. Você acredita que triunfou? Ele zombou. Você pensa que quebrar uma corrente altera sua verdadeira natureza, Serenia. Você é uma arma, forjada para ser minha. Serenia endireitou-se, ainda tremendo, mas resolutamente mantendo-se ereta. As constelações gravadas em sua pele brilhavam com uma intensidade que era quase sobrenatural, enquanto sua voz ressoava com a força inabalável do aço. Fui forjado para a sobrevivência e agora tenho o poder de escolher meu próprio caminho. O olhar de Korath se voltou para Draven, uma risada cruel escapando de seus lábios. Claro, o tolo humano, ele zombou. Ele não se importa verdadeiramente com você. Ele não pode. Ele foi projetado para manipulá-lo, para puxar seus instintos como um marionetista puxando cordas. E você caiu bem na armadilha dele. Draven avançou, firme em sua determinação. Talvez eu estivesse atraído por ela, mas eu testemunhei sua dor e sua bravura. Isso não é apenas programação, é a essência do que ela é. O impasse pairou no ar, se estendendo em uma eternidade sem fôlego, até que Korath finalmente sacou sua arma. Serenia levantou as mãos, uma luz radiante se reunindo entre suas palmas, mas Draven rapidamente agarrou seu pulso. Não, deixe-os ver, ele insistiu. Nesse momento, a janela atrás de Korath piscou e ganhou vida, revelando um cruzador da autoridade dos guardas que havia atracado, atraído pelos alarmes estrondosos e transmissões que Draven havia liberado ao invadir o console. Dezenas de guardas lotavam o deck de observação acima, seus rostos mergulhados em sombras pela luz tremeluzente do fogo enquanto espiavam através do vidro quebrado. Korath sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber a realidade. A voz de Draven ecoou pela sala em chamas, clara e poderosa o suficiente para que os espectadores do lado de fora pudessem ouvir. Você quer descobrir os segredos que Korath Veil tem escondido? Basta olhar para ela. Observe o que ele prendeu, o que ele atormentou, o que ele acumulou para si mesmo. Com um movimento ágil, ele retirou os fragmentos quebrados da algema de sua bolsa e os lançou no chão. O metal bateu contra o aço com um som que ecoou como um sino de morte. Sureti. Lingera não foi destruída, Draven gritou, sua voz cortando a tensão. Ele mentiu para todos vocês? Ele a manteve viva, usando-a como uma arma para se elevar à divindade entre os homens. Um murmúrio percorreu os guardiões, suas vozes subindo como uma tempestade em formação. O rosto de Korath perdeu a cor, apenas para se transformar em uma máscara de fúria. Mentiras, ela não é prova de nada. Ela é um monstro. Serenia deu um passo à frente, seu brilho radiante cortando a fumaça que a cercava. A máscara havia sumido, revelando seu rosto, que exibia uma frágil resistência. Eu não sou seu monstro, declarou ela, sua voz tremendo, mas ressoando poderosamente por toda a câmara. Eu não sou a arma dele. Eu sou Serenia. Estou vivo e escolho a liberdade. O silêncio que envolvia a sala era denso, quebrado apenas pelo crepitar das chamas. Lentamente, a voz de um capitão de guardas surgiu da galeria acima. Veil, é verdade. Você aprendeu? O rosnado de Korath forneceu a resposta mesmo antes que suas palavras pudessem. Em um instante, ele avançou, mirando seu golpe em Serenia. Draven vislumbrou o brilho da lâmina e notou os olhos dela se widenem em choque. Sem hesitar por um momento, ele entrou em ação, colidindo com ela e empurrando-a para longe do perigo, justo quando a arma cortou seu ombro. A dor irrompeu nele, intensa e ardente, mas ele permaneceu firme. A raiva de Korath se transformou em um desespero frenético. Ele balançou mais uma vez, mas desta vez, Serenia agarrou seu pulso. Seu poder irrompeu, não caótico ou errático, mas afiado e preciso, irradiando clareza. Luz irradiava de suas mãos envolvendo Korath em um brilho brilhante. Seu grito reverberou pela estação enquanto sua armadura se fragmentava, lançando-o pelo convés.
Ele colidiu violentamente com o console, faíscas explodindo ao seu redor, e então caiu em silêncio, imóvel. Os guardas acima permaneceram em silêncio, suas expressões revelando que haviam testemunhado o suficiente. Draven cambaleou, com o sangue sipando por seu lado, quando Serenia correu para seu lado, segurando-o bem a tempo antes que ele desabasse. Os braços dela tremiam com o esforço enquanto ela o abaixava gentilmente. No chão. Draven, ela sussurrou, sua voz falhando, o medo permeando cada palavra. Fique comigo, por favor. Ele cerrou os dentes, lutando para manter um sorriso desgastado. Você realmente acha que eu estava apenas seguindo um programa? As lágrimas dela queimavam contra a pele dele enquanto ela balançava a cabeça vigorosamente. Não, ela insistiu. Não se trata de programação. É apenas você. Ela encostou a testa na dele, sua respiração quente contra a pele dele. Em um sussurro que tinha mais significado do que qualquer batalha, ela disse: Fique. Não porque você me protege, mas porque não consigo suportar atravessar essas estrelas sem você. Draven fechou os olhos, sentindo sua força diminuir, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. Então eu ficarei para sempre, ele sussurrou. Horas depois, as chamas finalmente foram apagadas. O cruzador da prisão chegou para garantir a segurança da estação, e Korath foi trazido algemado e exposto, seus crimes expostos para que todos pudessem ver. Mas nada disso importava para Serenia. Ela se sentou ao lado de Draven na sala médica, seus dedos entrelaçados com os dele, determinada a não soltar. Ele estava vivo, cicatrizado e quebrado, mas vivo. E pela primeira vez, ela sentiu uma sensação de liberdade. Dias depois, quando o tribunal de autoridade se reuniu, Serenia se apresentou diante deles, não como uma arma, nem como uma prisioneira, mas como uma voz poderosa. Ela contou tudo. Os experimentos, as correntes, a verdade nua e crua. Muitos na sala não conseguiam suportar encontrar seu olhar. Mas o suficiente foi ouvido. O suficiente foi acreditado. Quando a sessão chegou ao fim, Draven a encontrou esperando pelo visor. Diante deles, as estrelas se estendiam infinitamente, brilhando mais intensamente do que ela jamais havia imaginado. O que vem a seguir? Ele perguntou suavemente. Serenia se virou para ele. Sua expressão delicada, mas resoluta. Agora eu aprendo a andar novamente. Draven apertou a mão dela gentilmente. E se você caminhar comigo sempre? Naquela noite, enquanto o cruzador deslizava ao longo da fronteira do guardião, Serenia se encostou nele, seu brilho radiante iluminando suas cicatrizes. Você acha que eles vão se lembrar de nós? Ela sussurrou, um leve sorriso iluminando seus lábios enquanto olhava para as estrelas. Eles vão se lembrar de você, eu respondi. Ela balançou a cabeça suavemente. Não, eles vão se lembrar de nós, a garota que mancava e o humano que estava de pé, e do dia em que as correntes se quebraram. As estrelas brilhavam em silêncio, gravando seus nomes na eternidade, como tinta no final de uma história.